A mensagem não vai ser igual do primeiro culto, vai ser outra mensagem. E o grupo de coreografia também está comigo, né? As meninas se vestem. Mas glória a Deus está fraco, né, para as meninas, né? O John teve mais glória a Deus, né? Glória a Deus! Vou falar para a Pamela isso. Glória a Deus! Aleluia. Gente, em breve nós vamos estar abrindo um trabalho na Serra também, em Laranjeiras. Então, Deus está abrindo a porta para nós abrirmos uma igreja em Laranjeiras. E é isso aí, Getsemane vai crescendo. Então, hoje nós já estamos em 5 lugares diferentes. E até o final do ano, se Deus quiser, nós vamos chegar a uns 8. Em nome de Jesus. Porque o reino de Deus tem que expandir. E as células estão crescendo. Então, essa semana nós ficamos maravilhados de ver célula que está entupida, né? Célula dos jovens, nós temos célula do William Santos. É qualquer um que usa essa marca, né? Está com 22 na célula já, né? Glória a Deus. Então, a célula da Nayara também estava cheia, tinha uns 18 essa semana. 20, aí ó. Glória a Deus. Os adolescentes cada dia maior no mundo das células. Então, e todas as células estão crescendo, graças a Deus por isso. Mas líder de células tem que fazer relatório. Quarta-feira tem reunião após o culto, você não pode faltar não. Hoje teve churrasco também, o presbítero Robert, são 5 células que já multiplicou. Ele me prometeu 10 até o final do ano, né presbítero? Vai chegar lá, vai passar. Em nome de Jesus. Gente, essa é a visão de Deus para esse tempo. Não tem outra forma da gente pastorear, formar líderes fora de uma célula. E eu estou até usando aqui o anel que os líderes de célula vão estar ganhando. Então os líderes de célula têm que procurar o nosso coordenador ali, o Sérgio, e passar a medida do seu dedo. É um anel personalizado da Getsemane, vem com o nome Getsemane. Então, na hora que você for expulsar o capeta, você fala assim, ó, eu sou de lá, hein, rapaz. Vai saindo aí agora, vai fazendo fino. O das mulheres é mais fino, dos homens é mais grosso. Então, pastor, eu quero usar um anel desse, o que eu tenho que fazer? Você tem que ser líder de célula, gente, não tem outro jeito. E nós vamos estar providenciando para os pastores que vão se formar, ser líderes, ou seja, a nossa visão, nós vamos começar agora no CTL. E, gente, o que é o CTL? Já é preparação para ser pastor. Porque a minha visão é formar muitos pastores. Já falei isso para a Léa vai ser pastora um dia. Essa é a visão da igreja, formar líderes. E líderes que façam mais do que eu e vão mais longe. Não é verdade? Deus quer que essa igreja cresça, Deus quer que a visão cresça. E para isso Deus tem que formar o quê? Líderes, pessoas que preguem melhor do que eu, pessoas que têm uma maior capacidade do que eu. Não é verdade? Porque se a igreja toda for igual a mim, a gente vai andar no passo. Mas nós precisamos ter pessoas ousadas, audaciosas. Então o CTL começa as aulas agora dia 30 de junho. E nós estamos convidando o pastor Jucimar para dar a primeira aula lá no inaugural. E isso é top, isso é coisa top. O CTL é top. Então você vai começar o CTL, já é um curso de teologia. O CTL é a primeira matéria do curso de teologia. Todo líder de célula tem que fazer. Por quê? Porque o líder de célula tem que aprender a fazer um sermão, ele tem que aprender a ser líder, aprender a consolidar. Nós vamos ensinar isso tudo. Entendeu? E eu quero que você vá mais longe do que eu, gente. Você crê nisso? Quero que o Lucão aqui vá longe. Glória a Deus! Aleluia! A voz para isso ele tem, ele está muito também. Já é um megafone ambulante. Então, discípulo já teve, não tem como ser diferente. Você abriu em Mateus capítulo 14? As crianças podem ir para a salinha e conversar, tá? Lá vai ter lanche, biscoito, sorvete, se estiver quente. Se não tiver, vai na padaria e compra, gente. Não deixa mentir, não. Mateus 14, a partir do versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À outra madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados
e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou na força do vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Meus queridos, esse texto é um texto fantástico da palavra de Deus. É um texto que fala sobre fé. É um texto que fala sobre dificuldades e problemas. E muitas das vezes nós achamos que a vida cristã, que a caminhada cristã vai ser um mar de brigadeiro. Nós vamos passar tão somente sem problemas, que eu venho para Jesus, eu estou na igreja, pastor, e agora está tudo light. Não é assim não. E às vezes nós reclamamos: mas Jesus, eu estou fazendo o que o Senhor mandou, por que eu tenho um problema? Nós reclamamos com Deus. E nesse texto nós vemos que Jesus, ele tinha acabado de alimentar mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Ele fez a primeira multiplicação dos pães. E é interessante que ali Jesus, ele fez o primeira rede, né, de atendimento rápido, né, igual o McDonald's. Começou lá. Jesus, ele pega os 5 pães e os peixinhos ali, multiplica e rapidinho ele alimenta um monte de gente. Entendeu? Ali começou esse negócio de McDonald's, ali foi o McFish, né? Era pão e peixe. Mas Jesus, ele, após fazer esse milagre sobrenatural, os discípulos estavam o quê? Eles estavam agitados, eles viram algo sobrenatural acontecendo. Aí Jesus, a Bíblia diz que Jesus os obriga a entrarem no barco. Jesus não pede, ele manda: ó, galera, todo mundo para o barco para o outro lado. Eu fico pensando, os discípulos não perguntaram: Jesus, você vai no barco das 11? Ninguém perguntou. Jesus, que hora você vai? Alguém vai voltar para te buscar? Jesus mandou eles entrar no barco e foram. E Jesus, a Bíblia diz que ele despediu a multidão e subiu ao monte para orar. Gente, Jesus, ele orava, ele buscava a direção de Deus, ele agradecia a Deus. Eu creio que Jesus, após essa primeira multiplicação, Jesus sobe ao monte para entregar a Deus toda a glória que era devida a ele. Eu creio que Jesus, naquele momento, ele sobe ao monte e ele começa a orar e fala: Pai, obrigado porque o Senhor me honrou aqui na terra, e eu queria dedicar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque Jesus, ele sempre dedicava a Deus, ele nunca ficava com a glória para ele. E às vezes nós fazemos isso, né? Ah, foi eu que fiz, eu que expulsei o capeta, eu que fiz isso. E tem crente que é audacioso, né? O cara daqui a pouco está expulsando o demônio em nome dele. Não, Jesus, aqui eu boto para fora. Aqui você não precisa ajudar, não. Mas Jesus, a Bíblia diz que os discípulos foram, Jesus os obriga, e eles foram. E meus queridos, eles entraram no barco. Eu fico imaginando 12 discípulos, aqueles 12 homens, alguns acostumados com o mar. Na grande verdade, o mar da Galileia não é um mar, é uma lagoa de água doce que fica mais ou menos numa depressão, né? Ela fica abaixo do nível do mar, uns 200 metros. E devido aos fortes ventos, ela tem mais ou menos 11 km de largura por 20 de comprimento. É uma Juparanã um pouquinho esticada. E quando os ventos vêm do Hermon, dos montes, aqueles ventos agitam a água, formam ondas mesmo. E o que aconteceu? Os discípulos alguns estavam acostumados. Pedro era pescador, ele estava acostumado com o mar da Galileia, estava acostumado a pescar. Mas Mateus era cobrador de impostos. João era o discípulo do amor, mais jovem. Então eu fico imaginando, alguns ali não tinham tanta experiência. Judas era o cara da bolsa. Judas deve ter pensado o seguinte: poxa, eu podia ter ficado lá, de repente alguém deu mais alguma oferta para Jesus, ó, eu não peguei. Mas os discípulos estavam no barco, era um conflito, e começaram a fazer o que Jesus mandou. Meus queridos, na caminhada cristã nós vamos enfrentar oposição. Você pode estar fazendo a vontade de Deus, mas você vai enfrentar problemas no seu casamento, problemas de saúde, problemas no seu trabalho.
A oposição, ela existe e ela vai acontecer. A oposição, ela vem nos melhores momentos, às vezes. Os discípulos estavam em êxtase. Foi um milagre muito grande que aconteceu, sem contar que foi curado. Porque onde Jesus passava havia cura, havia libertação e havia ensino. Eles estavam maravilhados. E no meio dessa maravilha toda começa um problema. E às vezes nós saímos de um reviva, você veio do retiro cheio do gás, cheio da unção, e você chega em casa, o demônio está furioso. Você acha que o diabo vai ficar parado? Ele quer que a sua fé comece a crescer. Ele quer que você perca a direção de Deus. Aí ele vai começar a fazer o quê? Mandar tempestades, mandar problema daqui, problema dali, para te tirar do centro da vontade de Deus. E os discípulos, eles agora, homens que estavam dentro do barco, alguns com experiência, outros sem, eles começam a passar uma tempestade. E alguns podem até falar, mas por que Jesus não está aqui? Porque na outra tempestade anterior, Jesus estava pelo menos dormindo, né? Aí se afundar, Jesus não afundava junto. Aí nessa, Jesus não está. Cadê Jesus nessa história? Jesus manda a gente. Ele sabia que ia ter tempestade e ele não veio. Com certeza começou o burburinho dentro do navio, do barco. Porque nós sabemos reclamar, né? Cristão gosta de reclamar, crente pode reclamar. Reclama quando está bom e reclama quando está ruim. Reclama quando o maná, só está caindo maná. Só cai maná. Aí reclama. Tinha que ter codornizes. Aí vem as codornizes. Mas essas codornizes não estavam tão gordinhas, né? Deus também mandou cada codorniz para a gente, né? A gente reclama, a gente não sabe realmente ser grato. E o que aconteceu? A Bíblia diz que aqueles homens, e não foi pouco tempo, foi alta madrugada. E quando eu leio esse texto, sempre já li esse texto, já preguei sobre ele várias vezes. É interessante que Jesus despede, já era anoitecer. Anoitecer é mais ou menos, começa lá pelas 18, 19 horas. E a Bíblia diz que alta madrugada, ou seja, meus queridos, atravessar 11 quilômetros de barco é rápido. Eu creio que a tempestade fez com que o barco sacudisse para lá e para cá, eles não conseguiam ter direção. Eles estavam totalmente à deriva do tipo. E eles já estavam cansados. Porque o horário de estar dormindo, eles estavam o quê? Tentando tirar a água do barco. Estavam agitados. E no meio da agitação nós fazemos e falamos besteira, não é verdade? No momento da agitação, em vez de a gente fazer a coisa certa, nós fazemos a coisa errada. No meio da agitação, a gente vê a mulher largando o casamento, larga o marido e vai embora. No meio da agitação, o marido larga a casa. No meio da agitação, o rapaz vai para as drogas. No meio da agitação, larga o emprego. No meio da agitação, a gente perde o sentido. Por isso que na hora que está agitado, você tem que lançar as âncoras. Lançar as âncoras, parar, respirar fundo e pegar a direção de Deus. Decisão não se toma em momento de agitação. Decisão se toma no momento do mar calmo. Amém? É aí que você toma a decisão. Porque na hora da agitação, deu problema na conta, você corre no agiota. 10% por mês. Que coisa, né? Quem consegue pagar isso? No meio do problema, corre lá e compra algo que você não pode pagar. No meio da agitação, é copa, é copa, é copa. Corre lá e compra uma TV de 50 polegadas. A TV é desse tamanho. Hoje as casas são desse tamanho. Na época que a gente era criança, a sala da casa da minha avó era um negócio gigante, né? Cabia uma TV de 60 polegadas, na roça, né? Na roça. Mas tinha uma TV, a bateria desse tamanhozinho. É engraçado, é desproporcional. E só tinha, não tinha esse negócio de cor, não. Aí a pessoa vai lá e compra uma TV de 50 polegadas para botar num apartamento de 48 metros. Aí bota na parede e é só ela. Não tem mais ninguém. Mais ninguém nessa, só a televisão que aparece. Aí senta, não consegue ver a tela inteira. Porque está tão de frente, como é que vai ver a tela inteira? Verdade? Tem que começar com a de 20, meu irmão. Perceber direitinho. Se a sua casa for mal, você senta mais longe e você consegue ver tudo. Mas o que acontece? No meio da agitação, a gente compra o que precisa. Quantos sapatos você tem no guarda-roupa de feira? É verdade? Tem mulher que parece uma centopeia. É
fechado, sapato, salto alto. Interessante que salto alto tem que ter várias cores para combinar com vários vestidos. Eu nunca vi mulher comprando sapato para combinar com o marido. Meu Deus, aleluia! Eu descobri que o marido é acessório na hora que ela sai. Não, meu filho, não vai. É igual o bolso, é acessório. Vai embora. Mas no meio da agitação, o que nós fazemos? Nós nos precipitamos. E os discípulos, eu creio que dentro do barco naquele momento, eles estavam agitados. Eles estavam questionando Jesus. Eles estavam questionando o milagre. Eles estavam questionando o chamado. Eles estavam questionando tudo. Não é verdade? Pedro, que era o que tinha experiência, devia estar ali. Vocês não fazem nada certo. Devia estar ali falando. Judas, se esse barco afundar, quem vai pagar? Né? Cada um. E Mateus, eu não sei nadar, não tem colete salva-vida nesse negócio. O negócio estava difícil lá. E aí o que aconteceu? Eles viram alguém vindo andando sobre as águas. Gente, primeira coisa que eles pensaram é um fantasma. No meio dos problemas, nós transformamos até Deus no fantasma. Até aquilo que é a bênção se torna uma opção. Porque no meio dos problemas nós não conseguimos focar o que é a realidade. E aqueles homens, eles olham e eles começam a gritar aterrorizados. A Bíblia diz que eles estavam em pânico. E aí o que acontece? Eles começaram a gritar aterrorizados, porque convenhamos, se hoje alguém viesse andando sobre as águas, no meio da tempestade, eu creio que a maioria aqui ia sair correndo, né? Com medo. Mas o que aconteceu? Jesus, quando viu que eles estavam aterrorizados, Jesus acalmou eles. Jesus disse: não temas. Gente, Deus nunca deixa que a gente realmente perca o equilíbrio. Se você é um servo de Deus, Deus vai testar a sua fé até o seu limite. Deus não vai além do seu limite. Amém? Deus não vai além do seu limite. Aí Jesus disse para aqueles homens: tenham calma, não temam, sou eu. Aí começa algo sobrenatural nesse texto. Pedro, um homem impulsivo, mas um homem cheio de fé. Pedro diz: Jesus, se és tu, manda eu ir ter contigo. Se és tu, me chama. Porque Pedro, ele reconhecia a voz de Deus, a voz de Jesus. Ele foi chamado por Jesus. E quando Jesus fala, vem, ele reconheceu que era Jesus. Meus queridos, no meio da tempestade nós temos que parar para ouvir a voz de Deus. Às vezes nós estamos ouvindo tantas vozes, nós não estamos ouvindo a voz que nós devemos ouvir, que é a voz de Deus. Nós estamos ouvindo a voz da vizinha que diz: larga esse homem. Eu já larguei o meu, larga você também. Meu Deus, Não é verdade? é amarelo. Você não vai revidar, não? Você não vai dar um tiro nele também, não? Sim. São essas vozes que nós ouvimos. Vozes de pessoas que, no meio do terror, tomaram decisões precipitadas. E lá na cadeia, se você for lá e perguntar, eu te garanto que a maioria das pessoas que estão ali foram pessoas que, no meio da tempestade, ouviram a voz que não deveriam estar ouvindo. Eles deram atenção à voz errada. E com certeza Jesus estava chamando: vem, não vai para droga. Mas ele ouviu a voz do diabo: vem, esse negócio é bom. Não é verdade? As meninas que engravidaram na adolescência, com certeza ouviram a voz do namorado: não, não tem nada a ver, todo mundo transa, vamos você também, vamos lá. Em vez de ouvir a voz de Jesus: espera, casamento não é para essas coisas. Não é verdade? É a voz que você tem que ouvir, a voz de Deus. No meio da tempestade, se você ouvir a voz de Deus, você vai andar sobre as águas. E Jesus diz: vem. E a Bíblia diz que Pedro, ele sai do barco. E convenhamos, no meio de uma tempestade, o barco enchendo de água, sendo açoitado por todos os lados, o barco ainda é o lugar mais seguro, não é? Tem que ter muita fé para sair do barco. Mas, gente, na história da humanidade,
só dois homens andaram sobre a água: Pedro e Jesus. E eu creio que a igreja primitiva, quando estava reunida lá, aqueles 3.000, aqueles 4.000, e os discípulos falando: é porque Jesus andou sobre as águas. Aí Pedro: peraí, que essa história eu quero contar porque eu andei junto. Foi o único que pôde dizer para toda a igreja: eu sei o que é andar sobre as águas. Por quê? No momento ele parou para ouvir a voz de Deus. Sair do barco é fácil? Não. Talvez o problema que você está passando é um problema muito sério. Pastor, o que eu estou passando lá em casa, você não imagina. O meu marido, nossa, pastor, que homem é? Só Jesus. Minha filha, saia do barco. Saia do barco. Não desiste, não. Não desiste. Mas, pastor, pode desistir de casamento até o fim. Ora para Deus levar ele. É verdade. Senhor, prepara esse homem e leva ele logo. Mas às vezes você está desistindo no momento que você não deve desistir. Não é verdade? Está desistindo do emprego, seu patrão é difícil, você está desistindo. A saúde você se entregou e Deus está querendo o quê? Que você tenha fé e creia que Ele pode fazer o sobrenatural na sua vida. Por isso nós não podemos desistir. Andar sobre as águas é um passo de fé. No meio da tempestade, sair do barco talvez não seja, aos olhos humanos, não é aos olhos humanos a melhor decisão, mas aos olhos de Deus é a decisão que Deus espera, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar quem? Deus. E o que Deus espera de nós? É um passo da tempestade. É um passo da tempestade. É o que Deus espera de nós. E a Bíblia diz que Pedro começou a andar sobre as águas. Eu não sei quantos passos Pedro deu, se ele andou 1 metro, 10 metros, 100 metros, eu não sei quanto, mas eu creio que ele andou um bom pedaço. Mas a Bíblia diz que ele começou a reparar na força do vento, ele começou a reparar nas ondas, e aí o que aconteceu? Ele começou a afundar. E gente, quando você começa a reparar as pessoas do lado: isso não vai dar certo não, hein? E tira o foco de Jesus, a Bíblia diz que nós temos que caminhar olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós caminhamos olhando para Jesus. Porque se você olhar para as pessoas dentro da igreja, você vai ficar na igreja? Não vai. Porque se você olhar para o irmãozinho que está na igreja, que está pecando, que está fazendo coisa errada, você vai sair correndo. Mas se você olha para Jesus, você continua caminhando. Se você olha para o pastor, você não fica na igreja. Se você olha para o presbítero, para o diácono, você não fica na igreja. Você tem que caminhar olhando para Jesus. O seu caminhar tem que ser olhando para Jesus. Você não pode olhar para outra pessoa, porque Jesus é o criador da igreja. Jesus, Ele resgatou e criou a igreja. Então você olha para Jesus. Não olha, porque o irmão errou, fulano errou. Nós vamos errar, nós somos humanos, mas nós olhamos para Jesus. Nós focamos em Jesus. Enquanto Pedro olhou para Jesus, ele caminhou. Talvez ele caminhou 10 metros, 20 metros, 30 metros, ele estava de olho em Jesus. Mas quando ele começou a reparar o lado, a fé dele começou a esmorecer. Eu lembro de uma irmãzinha que eu fui visitar no hospital e o tratamento estava dando certo, o tratamento estava indo bem, e ela estava com fé, ela pastor, Deus vai me curar, Deus vai restaurar, e estava reagindo, era um câncer, mas ela estava realmente saindo daquele problema. Mas aí algumas pessoas começaram a visitá-la, e essas pessoas chegavam e jogavam lá para baixo. Fulano morreu por isso, hein? Morreu ciclano. Gente, se for visitar alguém no hospital, a última coisa que ele falar é que alguém morreu. Não é verdade? Eu tinha um tio que ficou 3 meses na UTI. A mulher dele chegava lá para visitá-la e ficava, e ela olhava: e por que esse negócio fica fazendo pi? Está fazendo menos pi do que ontem, hein? Aí já começava a ficar. Ela saía de lá e estava doente. Aí eu chegava lá e ele começava a falar: tio, que é isso? Tio, você tem que. Seu neto está assim, lá na roça está assim, tio, você tem. Eu deixava ele para cima. Eu sempre procurava ele depois dela, né? Porque eu chegava, pegava ele mais para baixo e jogava ele para cima. Mas quando ela chegava, ela arrebentava. Ele só foi sair do hospital quando a gente pediu para assistente social proibir a visita da mulher. 1 semana depois ele já estava no quarto, estava bem. Por quê? Não pode, gente. Se você ficar ouvindo conversa dos
outros. Ó, você vai abrir uma loja, está fechando um monte aqui, ó, você vai quebrar também. Você vai ser crente? Ó, tem um monte de crente picareta aí. Você tem que olhar para Jesus. Você não pode olhar e nem dar ouvido ao que os outros falam. Porque enquanto você olha para Jesus, você caminha em fé. E caminhar em fé é caminhar sobre as águas. Caminhar em fé, você já está profetizando que tem um asfalto retinho. Você está profetizando que a sua família é uma bênção. Você está profetizando saúde. Você está profetizando prosperidade. Você está caminhando olhando para Jesus. Agora, quando você caminha com o que os homens veem e falam, aí você afunda. Por isso nós olhamos para Jesus. Mas quando Pedro começa a afundar, a Bíblia diz que ele gritou por socorro. E Jesus estendeu a mão e o levantou. Gente, sempre que você precisar, Jesus está pronto para estender a mão para te levantar. Você não precisa se preocupar. A Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Você não tem que estar ansioso. Você não tem que estar ansioso porque não está namorando, porque não casou. Você não tem que estar ansioso porque não está trabalhando. Você não tem que estar ansioso por essas coisas. A Bíblia diz que nós não nos preocupamos com essas coisas. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é o nosso caminhar. Nós caminhamos pela fé nas promessas do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus estende, levanta Pedro, e depois Jesus entra. Assim que Jesus entrou no barco, a tempestade cessou. E aqueles homens, eles olham para Jesus, e aí eles ficam maravilhados, e eles dizem: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Gente, Jesus esperava deles. Jesus não esperava somente que Pedro saísse correndo na água. Jesus esperava que os 12 fossem correndo até ele e começassem a correr em volta do barco sobre as águas, até bater um futebol ali. Vamos jogar uma bolinha aqui em cima da água aqui. Era o primeiro futebol, o primeiro campeonato sobre as águas. E aqui até a igreja, né? A igreja sobre as águas. Jesus esperava isso, mas só Pedro foi. Só Pedro entrou na história. Eu fico pensando quantos cristãos, o barco está afundando, está cheio de água, tantos problemas, e a pessoa não tem coragem de dar um passo de fé. Não tem coragem de dar um passo de fé nas finanças, ser dizimista. Não tem coragem de dar um passo de fé nos relacionamentos. Não tem coragem de dar um passo de fé na saúde. Não tem coragem de sair do barco. Vive uma vida medíocre no cristianismo, sendo que Deus espera de você muito mais. Deus quer que você ande sobre as águas. E esse texto de Mateus capítulo 14, Jesus está dando uma grande lição, e de lá Jesus ele vai para Genezaré, onde chega a notícia, de que Jesus tinha multiplicado pães. Eu fico imaginando os discípulos chegando, já contando: esse cara aí andou sobre as águas, esse é o cara. E Pedro confirmando: não, ele também. E os outros pensando: podia ter andado, E Judas, preocupado, como sempre, alguém podia estar aqui para ver para dar mais oferta. E Judas era o cara que segurava a bolsa dele. Mas Pedro, extasiado pela experiência que ele teve, marcou a vida de Pedro andar sobre as águas. Meus queridos, Jesus quer marcar a sua família, quer marcar a sua vida. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça agora. Eu não sei porque eu mudei a mensagem. Geralmente eu gosto de pregar a mesma mensagem do primeiro culto, do segundo, mas Deus está falando com você. Eu não sei como vai ser a sua segunda-feira, como você está, mas o convite de Jesus para você é que você ande sobre as águas, que você tenha fé e creia que Ele pode transformar a água, que Ele pode transformar o elemento, que Ele pode te sustentar no meio do seu problema. Talvez você entrou sem expectativa nenhuma. Amanhã, segunda-feira, você não sabe o que fazer. Alguma decisão importante você precisa tomar e você está preocupado. Mas Jesus, nessa noite, quer te convidar para andar sobre as águas. Ele quer te convidar a sair do barco e tomar uma decisão junto a Ele.
uma coisa que nós aprendemos é que só dá para andar sobre as águas quem conhece Jesus. Pedro já conhecia Jesus, por isso ele pôde ouvir a voz de Jesus e caminhar. Você só vai conseguir caminhar sobre as águas se você ouvir a voz de Jesus. E a voz de Jesus, ele diz: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu vou te aliviar. E o primeiro convite de Jesus nessa noite é isso. Você que está cansado, talvez cansado do pecado, cansado das drogas, cansado dos problemas, você que tem tentado fazer tudo do seu jeito, Jesus está te convidando para vir a Ele. Como é que eu faço isso? É entregando o coração para Ele. E nessa noite eu quero te convidar, você que quer entregar sua vida para Jesus, para levantar sua mão onde você está, dizendo com isso: Jesus, Glória a Deus, aleluia! Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mas quem nessa noite quer entregar a vida para Jesus, Deus te abençoe. Mas quem nessa noite quer entregar, Deus te abençoe. Aleluia! Você que quer entregar sua vida, Deus te abençoe. Para Jesus, levante a sua mão bem alto, não tem vergonha não. Deus te abençoe, Deus. Vamos ficar de pé? Vamos fazer o seguinte: você que levantou a mão nesse primeiro apelo, chama alguém que está do seu lado, vem aqui na frente, não vem sozinho não. Nós somos uma igreja que vive uma visão de discipulado, de célula, de paternidade. Então vem com alguém, vem aqui à frente. Esse é o primeiro convite de Jesus: vinde a mim. Vem andar sobre os seus problemas. Vinde a mim, você que está cansado, cansado de usar drogas, cansado sem esperança, sem expectativa. Vem como você está. Pastor, eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida. Não, você não tem que mudar nada não. Você vem como você está. Quem vai mudar depois é Jesus no tempo dele. Aí Jesus trabalha. Nosso convite agora é vir a Ele. O primeiro passo é andar sobre as águas. É andar. E é difícil andar sobre as águas e você tomar uma decisão para Jesus. Porque tomar uma decisão para Jesus é muito difícil. Às vezes nós estamos presos à religiosidade. Meus queridos, quando eu chamo você para vir para Jesus, eu não estou chamando por uma denominação. Glória a Deus! Porque a igreja batista está dizendo: Deus não vai salvar ninguém. Não vai. Quem vai salvar é Jesus. Aleluia! Só Ele salva. Não há salvação em outro. Não é uma placa de igreja que salva. Não é um batismo que salva. Gente, se batismo salvasse, eu ia construir umas piscinas gigantes aqui afora. Ia chamar o Robert, mas alguns caras fortes. E aí tinha Lucão, Robert, Adelis. Tá passando na rua e tinha agarrar e jogar dentro da piscina. Se o batismo salvasse, a batismo não salva. Quem salva é Jesus. Aleluia! E o convite dele é: venha, saia do barco, venha, saia da religiosidade, saia do comodismo e venha. Alguém está te chamando. Talvez você está preocupado ainda com o que você tem que fazer. Meu irmão, não preocupa com isso não. Você não tem que se preocupar, mas o que vão pensar, o que eu vou fazer e o depois. Isso aí, Deus dá um jeito depois. Mas a sua decisão, porque a Bíblia diz que tem que haver uma confissão. E a confissão é ouvir, é o sair do barco. É difícil sair do barco, não é? Não é fácil não. A perna treme, dá medo, da ansiedade, nos preocupamos. Mas quando eu saio do barco, eu ando com Jesus. Aleluia! Talvez você está fora da igreja, se afastou, se decepcionou porque olhou para o lado. Pode vir também. Volta para Jesus. Volta para Jesus. Ele quer te receber aqui na frente. Venha na direção dele dizendo: Jesus, eu estou voltando para o Senhor. Estou voltando para você. Depois você pode ir para a igreja se você quiser ir. Se você ficar aqui, melhor ainda, né? Isso me diria tua
pecador se arrepende. É um negócio de doido. Eu fico imaginando o baterista lá, né, Fabiano? Como é que o Fabiano, o baterista, faz lá no céu aí? Vamos lá. Pode ser maior, né? Pode ser mais, hein? Nós vamos treinar o Fabiano mais. E o guitarrista? Sobrenatural como o pecador se arrepende. Eu creio que os anjos aqui em cima, 10-0 para Jesus, 0 para o capeta.